Luísa, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo a Elencos Educação, mais especificamente ao nosso programa Elencos Atualiza, nosso programa de capacitação continuada em licitações e contratações públicas. Achei interessante o tema no qual você é especialista, né? De certo modo, é onde você atua, porque é um tema pouco estudado, acho que pouco trabalhado. A gente tem, inclusive, alunos que fazem parte de conselhos, de fiscalização profissional. Entendi, liga a Acho televisão que vai ser aí. um material bem interessante para a gente ter no nosso portfólio de aulas. Então, seja muito bem-vinda e fique à vontade, a sala é sua. Obrigada, professor Tiago. É de fato uma honra poder estar aqui fazendo parte do time do Elenco, especialmente do Elenco Atualiza. Penso que o senhor é uma referência assim, em relação à licitação e contrato, por ter um perfil muito específico. A gente sabe que tem bastante professor, bastante especialista que dá aula, que confere capacitação, mas o teu perfil é um pouco diferenciado por trazer esse aspecto mais prático. A gente percebe, assim, né, às vezes as pessoas ficam mencionando muito a jurisprudência, TCU, TCE, mas sem trazer soluções para os problemas. E desde que eu comecei a acompanhar o teu trabalho, eu percebo essa diferença. Então, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu de fato me senti muito lisonjeada, porque é a maneira como eu penso também, né? Trazer uma administração pública, contratações públicas mais arrojadas, e não com tanto medo, né? Medo de fazer diferente. Então, de novo, agradeço para aproveitar o tempo. Já vou começar a aula, vou compartilhar a tela aqui. Pronto, todos vendo, né? Então, como o professor já introduziu o assunto, fui convidada para estar aqui hoje para falar um pouco sobre as particularidades das contratações dos conselhos profissionais. Começo me apresentando, é importante sempre que participar de capacitação, entender de onde o professor está falando, o que que teve de experiência, então eu sempre gosto de trazer isso no início das minhas aulas, assim como eu gosto de ver também quando participo de capacitações a experiência que o professor tem. Então, atualmente, eu sou advogada do Conselho Regional de Educação Física aqui de Santa Catarina. Sou advogada efetiva há 6 anos. Antes disso, eu fui oficial temporária da Marinha do Brasil, também aqui em Florianópolis. Prestava assessoria direta ao setor de obtenção, que é como eles chamam o setor de licitações e contratos. Também atuo com consultoria jurídica específica em licitação, mas também nessa área de conselhos profissionais, que é um ramo bem específico, como o professor já ressaltou. Sou professora, estou aqui hoje como professora. Também sou presidente da Comissão de Advocacia dos Conselhos Profissionais da OAB de Santa Catarina e membro do Grupo de Direito Administrativo Contemporâneo do professor André Sadi, com encontros quinzenais sobre temas atuais de direito administrativo. Esse é meu currículo resumido para vocês terem uma noção de onde eu vim e o que eu faço. A aula, resolvi separar a aula como um assunto introdutório em 5 grandes tópicos. Vou ressaltar aqui para vocês de alguma maneira para que vocês consigam acompanhar. As aulas do professor Tiago têm esse viés prático e foi a ideia, né, a ideia que eu tenho ao seguir essa aula. Começo com questões teóricas que são importantes, que eu vou explicar o porquê de ter a parte teórica, claro que é sempre importante, mas para finalizar com sugestões, com questões práticas, principalmente para órgãos públicos que têm essa realidade de equipes enxutas. Então, primeiro eu vou falar da estrutura dos conselhos dentro da administração pública, a aplicação da lei de licitações dos conselhos profissionais, o controle externo e a supervisão ministerial, que são assuntos que estão muito em alta no ano de 2025 em relação aos conselhos, principalmente a parte de supervisão ministerial, como fazer o planejamento com pequenas equipes, e também o último assunto, que foi é a cereja do bolo, que foi onde o professor viu um artigo publicado no Conjur sobre a necessidade ou não, a obrigatoriedade ou não, dos conselhos profissionais de seguirem a regulamentação federal, as instruções normativas e os decretos. Como a aula tem um tempo limitado e o professor ressaltou para mim que o material fica de apoio para vocês, eu resolvi fazer um material bem completo, por mais que eu não consiga abordar tudo. E quando
se fala de conselho profissional, o que temos que ter em mente é que há pouca coisa escrita, há pouca doutrina, jurisprudência muito diferente, né? Há uma dificuldade de entendimento em relação à natureza jurídica e às normas aplicáveis aos conselhos. Eu trouxe aqui, vou pincelar alguma delas, as principais decisões, tanto do Supremo quanto do Tribunal de Contas da União, que tentam detalhar isso, tentam detalhar a natureza jurídica, tentam detalhar quais as normas aplicáveis e questões específicas. Não vou falar de todas elas, mas de qualquer maneira fica a numeração aqui para quem tiver interesse em se aprofundar sobre o assunto. Conselhos profissionais criados então, com a ideia principal de fiscalizar o exercício regular de determinadas profissões, e por que que ultimamente ele, apesar de pouca coisa escrita, de pouco estudo, mas por que ele tem tido tanto foco, em especial do Tribunal de Contas da União? No levantamento de 2022, o TCU constatou que são quase 10 milhões de pessoas submetidas de alguma maneira à jurisdição dos conselhos profissionais. Isso sem considerar a OAB, tudo que eu falar aqui não se aplica à Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da natureza ainda mais particular que essa autarquia possui. Então, são os demais conselhos profissionais. No levantamento de 2024, também o TCU constatou que são, então, 29 sistemas. O sistema é formado pelo Conselho Federal e pelos regionais, e num total de 556 conselhos profissionais. Então, é um número expressivo de órgãos públicos de unidades jurisdicionadas pelo TCU. E, claro, a relevância diz muito em razão dos altos valores movimentados anualmente. Inclusive, o orçamento, na comparativo do orçamento dos conselhos no ano de 2022, e esse é um levantamento do TCU também, movimenta quase 7 bilhões anualmente. Então, em termos absolutos, o somatório de todos os conselhos, em relação ao orçamento, fica apenas abaixo da Câmara dos Deputados. Os conselhos têm orçamento maior do que o Senado, do que o Ministério das Relações Exteriores. Então, isso, em razão disso, não apenas disso, mas essa é a principal motivação, da razão de ele estar, dos conselhos estarem tanto no holofote, em especial do TCU, devido à movimentação financeira. No entanto, apesar dessa alta movimentação financeira e apesar de acharmos que os conselhos são todos iguais, além de todas as dificuldades, tem a questão de serem entidades muito heterogêneas entre si. Então, quando se pensa que órgãos que arrecadam mais e tudo que vai estar disponível, uma estrutura melhor, mais funcionários, uma fiscalização melhor, quanto mais dinheiro tiver em caixa, digamos assim, e a gente compara quem está no topo dessa cadeia, que é o sistema CONFEA-CREAS, né, formada pelos engenheiros e pelos agrônomos, quando comparado a um conselho de psicologia, por exemplo. Então, o maior sistema, ele tem quase o somatório total de receita orçamentária quando comparado aos demais conselhos. Então, de fato, além de todas as dificuldades, temos uma dificuldade em uniformizar procedimentos, porque de fato são realidades muito distintas. É como comparar no âmbito da legislação municipal, regras aplicáveis ao município de São Paulo provavelmente não vão surtir efeito num pequeno município de Santa Catarina, por exemplo, né? O município de Paulo Lopes aqui, que fica na Grande Florianópolis. Muito pequeno quando comparado a São Paulo. Os dois são municípios, mas sim com realidades muito distintas. Essa é uma fala do ministro Wellington de Oliveira, que é o ministro responsável por discutir as principais questões de conselhos profissionais no âmbito do TCU, e ele utiliza essa expressão, é um universo muito fragmentado. Então, essa grande diferença faz com que seja difícil, inclusive, comparar os conselhos entre si, é difícil compará-los em termos absolutos. Começando então com essa parte, fiz uma parte introdutória para se entender por que os conselhos estão ficando cada vez mais no foco, principalmente por parte do controle externo.
mas é importante também entender um pouco do que se tem de discussão em relação à classificação da natureza jurídica dessas entidades. A inauguração dessa figura dos conselhos, apesar de atualmente a OAB não ser considerado um conselho típico, é de 1930, que foi o ano que a ordem foi criada. Depois disso veio o Conselho de Engenharia, o Conselho de Medicina. Na década de 90 veio a regulamentação de diversas profissões com a criação dos seus respectivos conselhos. Mas são quase 100 anos de existência e ainda não há consenso nem legal, nem doutrinário, nem jurisprudencial sobre a natureza jurídica e também sobre as normas jurídicas aplicáveis como consequência, já que fica difícil definir o que é, o que são, do que se alimentam, para onde vão, fica ainda mais difícil dizer qual norma vai se aplicar. Então, essa indefinição gera, sim, uma insegurança no dia a dia devido a esse limbo jurídico no qual os conselhos se encontram. E isso tem repercussão cotidiana. Qualquer tipo de tomada de decisão que vá se fazer no conselho, se não há um consenso em relação a isso, em termos de jurisprudência, sempre fica aquela dúvida: eu vou aplicar uma norma de direito público, vou aplicar essa lei, eu vou aplicar esse decreto, ou realmente esse decreto não foi pensado para a realidade dos conselhos. Tentando explicar um pouco mais o que se tem consolidado em relação à natureza jurídica, começo, claro, pela Constituição. Lá no artigo 1º, como fundamento do Estado Democrático de Direito, convive lado a lado no inciso 4, o valor social do trabalho ao lado da livre iniciativa. E também o artigo 5º, que dispõe sobre os direitos fundamentais, dispõe que é livre o exercício de qualquer trabalho, mas é preciso que, em alguns casos, a legislação estabeleça requisitos específicos para o exercício dessa determinada profissão. A União, então, possui competência material para organizar a inspeção do trabalho, tem competência legislativa para dispor sobre as condições do exercício da profissão e também fiscalizar a atividade econômica. Em determinado momento histórico, de acordo com determinado contexto, a União, então, decide não fazer isso de maneira centralizada, não ela própria, mas sim delegar para outras entidades. Então, cria, por meio de lei, a fiscalização dessas profissões que foram regulamentadas pelas respectivas leis e cria, então, uma organização administrativa específica. E quais são as duas principais características que sempre estão presentes em qualquer decisão judicial, Tribunal de Contas, quando se fala dos conselhos? Para decidir uma questão específica, sempre isso vai estar ressaltado. A questão da autonomia administrativa, ou seja, dos conselhos se organizarem, tem uma vinculação direta à maneira como os órgãos da União se organizam e, claro, a famosa autonomia financeira, porque os conselhos não estão submetidos à lei de diretrizes orçamentárias, à lei orçamentária anual em relação ao que faz o Poder Executivo. Os conselhos têm autonomia para fazer as suas próprias legislações orçamentárias, isso tem que ser feito via resolução, via aprovação no plenário, mas não estão integrados no orçamento da União. Outra característica importante que diferencia bastante os conselhos em relação aos demais órgãos da administração pública: a composição é coletiva e democrática. Os dirigentes, então, os gestores, quem vai dirigir o conselho, são eleitos por seus pares, pelos profissionais registrados. Então, tem uma autonomia de escolha, sem interferência externa. Não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito que vai nomear para dirigir o órgão. E apesar da existência do presidente de cada conselho e do sistema, a composição de quem dirige que é a diretoria e acima o plenário, são os conselheiros eleitos, a depender de cada realidade de cada conselho profissional, a composição da plenária, que é o órgão soberano dentro de cada conselho, e a diretoria executiva, que lida com o dia a dia. Aí já temos um primeiro problema: a ideia de descontinuidade administrativa. Até pouco tempo, a maioria dos conselhos
tinha um mandato de 3 anos. Alguns agora estão estabelecendo 4. Então, vive nessa realidade, às vezes comum até muitos municípios pequenos, de descontinuidade, de mudar o prefeito, mudar tudo. Isso é uma realidade nos conselhos profissionais também. Às vezes fica o primeiro ano de mandato consolidando algumas coisas, o ano do meio efetivando outras e o último ano se preocupando com campanha eleitoral. Isso é bem comum dentro dos conselhos. E como consequência da descontinuidade administrativa, claro, a questão dos cargos comissionados, cargos de confiança, funções de confiança, que cada dirigente, cada gestor vai trazer os seus. Então, temos isso como uma questão problemática dentro não só dos conselhos, mas de outras realidades também. Em termos de jurisprudência, essa é a decisão mais importante nesses últimos 25, 30 anos do Supremo em relação a essa discussão, que é a ADI 1717, onde se foi questionado sobre a inconstitucionalidade da Lei 9649, mas, em resumo, o exercício da fiscalização profissional pode ser realizado por ente de direito privado? O Supremo entendeu que não, que essa atividade ela é indelegável a uma entidade privada, porque abrange uma atividade típica de Estado, com poder de polícia, poder de tributar e de punir. Então, nessa ADI, o Supremo estabeleceu a natureza de autarquia, de pessoa jurídica de direito público. E o que se tem consolidado, quais normas já se tem consolidado, são tipicamente de direito público aplicáveis aos conselhos. Precisa de lei para criar, se submetem à lei de licitações, tem responsabilidade objetiva, o patrimônio é constituído por bem público, tem que observar os princípios do artigo 37 da Constituição, se submetem ao controle externo, enfim, trouxe algumas questões, de novo, para quem quiser aprofundar, do que está consolidado de aplicação de regime jurídico típico de direito público. Mas continuando sobre a discussão da natureza jurídica, a ADI 1717, apesar de importantíssima, porque discutiu e assentou as premissas para a incidência de certas regras de regime jurídico administrativo público, ainda assim persiste essa discussão no dia a dia sobre quais normas são aplicáveis aos conselhos e quais não são. Evoluindo um pouco de entendimento, foi submetido ao Supremo a discussão sobre se os conselhos se submeteriam ou não ao regime de pagamento por precatórios, né? É como os órgãos públicos pagam as suas dívidas estabelecido na Constituição. O Supremo aqui entendeu que, apesar de serem autarquias especiais, mas em razão da autonomia financeira, não faria sentido os conselhos se submeterem ao regime de precatórios. Então, aqui há um grande afastamento da natureza jurídica do conselho típica de direito público, porque os conselhos pagam as suas dívidas de maneira similar a qualquer ente privado. Não tem esse privilégio do pagamento pelo regime de precatórios. E a decisão mais recente, de 2020, que repercutiu bastante, porque dizia respeito à aplicação ou não do regime jurídico único, do regime jurídico estatutário para a contratação dos seus empregados. O Supremo estabeleceu que os conselhos são autarquias, mas são autarquias corporativas que têm autonomia administrativa e financeira e é uma pessoa jurídica de direito público, mas de direito público não estatal. Então, essa natureza peculiar afasta algumas regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Aqui eu trouxe um trechinho do ministro Toffoli porque evidencia bem isso. Sim, os conselhos são autarquias, mas, né, assim como é o INSS, assim como são outras autarquias federais, mas são autarquias especiais, são realmente sui generis, porque não integram a administração pública. Essa é a visão do ministro Toffoli, em razão da liberdade administrativa e financeira, entre outros motivos. Então, na época, até a notícia que saiu no site do Supremo compartilhando essa decisão, evidenciou que os conselhos não fazem parte da estrutura orgânica do Estado. Então, temos uma repercussão no dia a dia, teve uma mudança de entendimento sobre diversas questões a partir de 2020 e de 2020.
Então, temos o entendimento do Supremo, agora evoluindo para entender um pouco o entendimento do TCU, que, claro, vai acompanhando a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, em um acórdão de 2022, que foi feito num pedido de reexame do acórdão 925, esse acórdão 925, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele à frente, mas é a FOC dos conselhos, né, a fiscalização de orientação centralizada, que é muito importante para quem trabalha nessa área, porque faz uma bíblia. O acórdão tem mais de 200 páginas, foi onde o TCU esmiuçou vários detalhes dos conselhos profissionais. Para quem não leu ainda e se interessa pelo tema, tem que começar realmente por esse acordo, que foi alterado ao longo do tempo. Ele foi alterado por um pedido de reexame e depois pelos embargos de declaração, que eu vou ressaltar um pouco aqui também. Mas no pedido de reexame, analisado em 2022, o TCU também estabeleceu que a tese de irmanar os conselhos profissionais das autarquias típicas não tem mais respaldo em diversos pronunciamentos dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, o próprio Tribunal de Contas da União reconhecendo que não tem como comparar, não tem como colocar os conselhos na mesma caixinha das autarquias típicas. Algumas regras de direito não público, digamos assim. Eu não gosto de falar que são de direito privado, porque nem sempre o é. Mas temos autonomia administrativa, como eu já ressaltei. Os empregados não estão submetidos ao regime jurídico único, então o vínculo é seletista, tal qual a iniciativa privada, apesar de exigir processo administrativo para dispensa, não se submetem ao regime de precatório, os dirigentes são eleitos, não dependem de lei para a criação dos cargos, tem que observar, sim, a lei de responsabilidade fiscal, mas não a íntegra, e sim apenas os princípios norteadores. Os orçamentos não são previstos na lei orçamentária anual, não são isentos de custas de pagamento de custos judiciais. Então, a natureza jurídica, essa questão toda teórica é importante para quê? Para ressaltar que realmente não tem um consenso acerca da natureza jurídica dos conselhos profissionais. Então, o que a jurisprudência faz, o que o STF faz, o que os juízes fazem é, a partir do objetivo que se quer alcançar, encaixar os conselhos dentro de determinada caixinha, dentro de determinada natureza jurídica em relação às normas aplicáveis. Culmina, então, no regime jurídico híbrido. Então, a depender do objetivo que se quer alcançar, aproxima-se mais dos conselhos da natureza típica de direito público e quando se quer atingir outro objetivo de apartá-los desse regime, aproximá-los mais de outras entidades regidas pelo direito privado. Algo que está consolidado, no entanto, é realmente a aplicação na íntegra da 14.133, da Lei de Licitações aos conselhos profissionais. Então, entrando mais no tema específico da aula. De novo, na decisão do Supremo em relação aos precatórios, ficou ressaltado isso. Os conselhos precisam fazer prévia licitação para as suas contratações. O TCU, do mesmo jeito, jurisprudência muito consolidada, tem vários acórdãos nesse sentido, ainda no âmbito da 8666, mas evoluindo na jurisprudência, atualizando para a atual Lei de Licitações e Contratos, deixam claro que em relação a 14.133 não há dúvida sobre a aplicação aos conselhos profissionais, inclusive em manifestações recentes do Tribunal de Contas. No âmbito da doutrina, a mesma coisa. Trouxe aqui o meu conterrâneo, o professor Joel, que também destaca, né, e estuda um pouco o tema de conselhos, participou, inclusive, da elaboração de alguns regulamentos de alguns conselhos profissionais aqui de Santa Catarina, e destaca que, apesar de certa autonomia, que eu vou ressaltar um pouco isso mais na frente, mas em relação à lei de licitações, não há dúvida que se aplica na integralidade. Questões específicas. Os conselhos têm que publicar os seus atos, editais no Portal Nacional de Contratações Públicas, como todos aqui são da área de licitações, sabem do que se trata o PNCP, e também em entendimento pacificado de que os conselhos, mesmo sendo órgãos não vinculados ao sistema de serviços gerais da União, são órgãos não CISG, como chamamos, ainda assim tem que publicar todos os seus atos
todos os seus atos, contratos, aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Trouxe um dado que eu achei interessante, que é um assunto que está bastante em alta também, sobre as plataformas eletrônicas privadas, sobre a não utilização das plataformas públicas, né, disponibilizadas pelo Executivo. Mas em relação aos conselhos, particularmente, não entendo que seja é uma realidade um pouco distinta dos municípios, né? Em razão dessa aproximação com a União, nesse levantamento referente aos dados do ano de 2022, que foi consolidado num acordo de 2023, levantamento, né? Então, bem no início da lei de licitações, mas o TCU constatou que 62% dos conselhos já utilizavam, então, Comprasnet, o atual Comprasgov, e apenas 7 utilizavam plataformas privadas. Então, a realidade do que vem se discutindo atualmente em relação à utilização de plataformas privadas, como contratá-las, essa não parece ser a realidade dos conselhos profissionais. Só assusta um pouco a parte final, né? De que 28% informaram que não utiliza qualquer sistema eletrônico para suas contratações. Então, a ideia é de que muitos conselhos pequenos ainda faziam as suas contratações por pregão presencial e outras modalidades. Um acórdão bem recente, de 2025, da jurisprudência selecionada do TCU. Em relação a algo que é bem comum também, que é a prestação de serviços jurídicos, essa terceirização de serviços jurídicos. O TCU tem consolidado que é vedada a terceirização de atividades que envolvam atribuições de advogados no seu quadro, do seu quadro de pessoal. Então, atividades fins da carreira de advocacia pública dos conselhos profissionais devem ser feitos por esses advogados, não devem ser terceirizados. Então, a realidade de muitos conselhos acabam terceirizando de maneira indevida algo que deveria ser feito por aqueles cargos criados. Aqui, né, dentro desse tópico da aula, estou abordando a lei de licitações e o entendimento agora especificamente o entendimento do TCU sobre diversas questões da lei de licitação dos conselhos. Os conselhos, então, têm que adotar como regra o pregão eletrônico, já que muitos conselhos não vinham utilizando essa modalidade como regra. Sobre aquisição de passagens aéreas, algo muito comum, os conselheiros, em especial, acabam viajando para representar, acabam viajando para participar de plenárias, né? Quando a gente pensa na realidade dos conselhos, muitos estão na capitais e os conselheiros estão espalhados pelo estado. Eles precisam se deslocar até a sede para participar de reunião de diretoria, para participar de reunião de plenária. Os conselheiros precisam se deslocar para irem até a sede do Conselho Federal para participar das reuniões e também, indo na linha do que o Tribunal de Contas entende, claro que a compra dessas passagens deve ser feita exclusivamente na classe econômica. Como eu disse há pouco, os conselhos não devem observar a íntegra da lei de responsabilidade fiscal, então aquela questão, por exemplo, dos limites de gasto de folha, dos limites de gasto com o pessoal, não se aplica expressamente aos conselhos, mas toda a ideia de gestão pública responsável, que está delimitado pela LRF, deve ser observada. Uma outra questão bem específica, que é uma contratação comum a todos os conselhos, e numa decisão bem recente, que saiu no Boletim de Jurisprudência de abril, em relação à contratação de auxílio alimentação, onde o TCU estabeleceu, validou a possibilidade de exigir que a empresa vencedora apresente, só para fim de celebração de contrato, rede credenciada contendo supermercados específicos. Então, os conselhos podem fazer um levantamento dos seus funcionários, dos seus empregados públicos, quais redes que eles utilizam mais, para exigir isso para fins de assinatura do contrato das empresas de fornecimento de cartão de auxílio alimentação. Questões bem pontuais aplicáveis aos conselhos. Um acórdão bem recente é uma questão também que começou a acontecer bastante, contratações bem específicas dessas entidades, que são os clubes de benefícios. Vemos nos últimos anos que, né, até fazendo um parênteses, para quem não conhece a realidade dessas entidades e por vezes podem confundi-las,
a ideia do sindicato e a ideia do conselho profissional. Sindicato, uma entidade privada, feita para defender os interesses de cada determinada categoria. Os conselhos, por outro lado, têm como atividade princípio, atividade fim, fiscalizar aquela determinada profissão e não defender aquela determinada categoria. Isso é uma diferenciação que é sempre importante de fazer para quem não conhece esse universo. Mas voltando aqui para o tópico da aula, os sindicatos nos últimos anos, em relação à reforma trabalhista, alguns papéis que eram típicos do sindicato acabaram passando uma coisa ou outra, desde que não seja legal, para os conselhos. E uma contratação que essas entidades têm feito bastante é do clube de benefícios. Empresas fornecerem desconto para determinadas profissões. Então, advogado, apesar de OAB não ser vinculado, mas a ideia é essa, o advogado ir na farmácia e ter um desconto lá de 5, 10% naquela determinada rede de farmácia por ser advogado. Como que os conselhos fazem para fazer esse tipo de contratação, para sedimentar, para efetivar esse tipo de contratação? Nesse acórdão bem recente, eu achei interessante trazer aqui esse material atualizado, o ministro relator entendeu que a maneira mais adequada para fazer esse tipo de contratação é um chamamento público para credenciar as empresas para concederem esses benefícios. Primeiro, porque não tem qualquer ônus financeiro às entidades, finalmente só vai credenciar para conceder um benefício, vai ter o maior número de prestadores possível, então, pelo exemplo da farmácia, o profissional de educação física, no caso, que tem determinada sede de farmácias, ele vai poder escolher aquele que ele quer para ter o maior desconto. E, claro, tem uma mitigação dos riscos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque não precisa de nenhum compartilhamento de dados, de nome, de CPF, se deve, se não deve anuidade, porque basta apresentar a certidão, a carteira de identidade profissional para oferir determinado desconto. Nesse mesmo acórdão, o TCU até utilizou como paradigma para quem é de conselho, quem quer aplicar esse clube de benefícios, ou até quem não é, né, quem é de outros órgãos, e isso está previsto de alguma maneira como benefício para os seus próprios empregados, por exemplo, o TCU utilizou como exemplo, como paradigma, para que os órgãos peguem do CREF 17, que é o Conselho Regional de Educação Física, eu esqueci qual é o estado, mas não é de Santa Catarina, e o DENIT. Então, esses dois, quem tiver interesse, acessar o acórdão, tem inclusive o link do PNCP com o edital. Sobre contratação emergencial, também o TCU pega bastante no pé dos conselhos em relação a isso, devido à falta de planejamento. Então, sempre fica muito atento à justificativa para as contratações emergenciais. Vou pular esse slide, quem tiver interesse em aprofundar, pode dar uma olhada no acordo depois. Outra contratação bem específica de conselhos, questão de organizar festas, eventos, dia do profissional farmacêutico e fechar uma casa de eventos. Pode fazer, mas tem que estar, de alguma maneira, justificada com os objetivos institucionais do Conselho. Então, tem que tomar muito cuidado ao fazer essas contratações. Terminada essa parte de aplicação de lei específica da Lei de Licitações e Contratos aos conselhos, vou falar um pouco sobre o controle jurisdicional do Tribunal de Contas sobre o TCU, sobre os conselhos. Como eu venho falando, trazendo exemplos, então já fica evidente que o conselho, que o TCU tem jurisdição sobre os conselhos profissionais. Lá da Constituição Federal, o artigo 70 estipula que o controle, essa fiscalização contábil, será mediante controle externo e qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, então, independentemente da discussão sobre a natureza jurídica dos conselhos, quem utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar, administrar bens públicos vai ser submetido ao controle externo. Para não deixar dúvidas, os conselhos se submetem às decisões do TCU, inclusive por decisão e reconhecimento do Supremo. Trouxe aqui também a visão do próprio Tribunal de Contas da União, que fala que os conselhos se sujeitam à fiscalização do TCU. Também mencionam acórdãos aqui para quem quiser aprofundar.
Agora, uma questão bem específica, que é uma discussão que não tinha entendimento ainda pacificado sobre o assunto, mas na fiscalização de orientação centralizada, consubstanciada no Acórdão 1925, o TCU determinou que o controle, o controle externo não é suficiente, porque precisaria também melhorar a supervisão ministerial e o controle interno dos conselhos. Então, a gente volta no momento histórico onde a União descentraliza, a União delega a competência para fiscalizar a profissão a essas determinadas entidades profissionais, mas o TCU constatou, e aí não vou entrar na discussão se competiria o TCU determinar isso ou não, mas o Tribunal de Contas constatou que a falta de vinculação ministerial não é um impeditivo para a necessidade de supervisão aos conselhos pelo Poder Executivo. Então, em resumo, o TCU determinou: executivo supervisione vinculando os conselhos a algum ministério, supervisionando os conselhos. Como vocês vão fazer, né? Como executivo vocês vão fazer para supervisionar os conselhos? Se vai ser vinculado ao Ministério do Trabalho, se vão definir que os conselhos da área da saúde vão ficar vinculados ao Ministério da Saúde, não é problema meu, TCU. É problema de você, Poder Executivo, dizer, é uma discricionariedade. E isso veio no finalzinho de 2024, por meio desse acordo. Então, ali em abril, né, no primeiro semestre desse ano, tivemos a criação de uma portaria, por meio de uma portaria, de um grupo de trabalho interministerial com a composição de diversas pessoas para discutir exatamente isso, a supervisão e o controle interno pelo Poder Executivo. Então, alguns dados, né? O que esse grupo está fazendo. E isso está acontecendo agora. Até o final desse ano, devemos ter um relatório, uma resposta em relação a como vai se dar essa supervisão ministerial. Então, para quem trabalha em conselho e para quem se interessa por esse assunto, esse, sem dúvida, é o assunto mais importante de 2025. Porque, a depender do que ficar sedimentado aqui, podemos ter alteração no dia a dia, podemos ter, inclusive, alterações significativas em relação à estruturação, em relação a controle, porque os conselhos, além desse interesse, em razão da movimentação, da alta movimentação financeira, eram vistos como órgãos sem nenhum tipo de rédeas, digamos assim, porque não tinha ninguém acima fiscalizando, além do próprio TCU. A gente sabe que é uma fiscalização só em decorrência de denúncia, não é algo rotineiro. E se ficar sedimentado e como será essa supervisão, então realmente vai fazer bastante diferença no dia a dia para quem trabalha nessas entidades. Partindo já um pouco para meio final da aula, uma parte um pouco mais prática que eu resolvi trazer para vocês hoje, como que fica o planejamento com equipes enxutas. A lei de licitações, como todos aqui sabem, trouxe essa lógica de uma contratação pautada muito no planejamento rigoroso e detalhado. Quando a gente compara a 8666, que em relação à etapa de planejamento tinham poucas disposições, a 1433 é bem detalhada. Só que isso dificulta, torna difícil, né, os órgãos que têm uma realidade muito enxuta. E essa é a realidade da maioria dos conselhos profissionais. Tem uma estrutura muito pequena e sobrecarregada. O meu conselho, o conselho onde eu trabalho, para vocês terem ideia, o setor de compras tem, oficialmente o setor de compras tem 2 funcionários, mais uma chefia, e no âmbito dos outros conselhos profissionais, pelo menos aqui de Santa Catarina, essa é mais ou menos a realidade. Tem conselho que tem um funcionário como compondo especificamente o departamento de compras. Então, realmente é uma estrutura comparada de muitos pequenos municípios brasileiros, se duvidar, até menor. Por ter essa característica dos membros serem eleitos, tem uma constante pressão política, assim como tem no município também, como se visa a questão de manutenção no poder, e essa maioridade
que é fácil ser constatada e não tem problema de ser falada, as contratações, às vezes, têm esse viés. Então, os servidores acabam sofrendo essa pressão também. Tem o jurídico acumulando inúmeras funções, então, a própria lei de licitações trouxe várias atribuições, vários papéis para o departamento jurídico, para os assessores jurídicos, não só auxiliando na etapa de planejamento, não só participando do controle de legalidade, pela emissão de pareceres, mas também depois auxiliando na fiscalização, auxiliando no processo sancionatório. Só que esses jurídicos desses conselhos enfrentam essa dificuldade de acumular inúmeras funções. Então, às vezes, o conselho tem um advogado, dois advogados que acumulam, desde parecer em licitação até atuação no contencioso, defendendo questões específicas da fiscalização, questões daquela determinada posição. Então, fica difícil aprimorar as contratações com uma realidade com tantas dificuldades, né? Ainda mais tem o jurídico perto para conseguir dar o efetivo apoio. A realidade também de outros órgãos com estrutura enxuta, muitos profissionais sem formação técnica na área de compras e uma alta rotatividade de pessoal nesse setor, devido a essa descontinuidade administrativa por conta das eleições e a alta rotatividade. Consequência dessa falta de planejamento. Muitas dispensas emergenciais injustificadas, não consegue finalizar o processo, não consegue finalizar o processo de renovação e acaba acontecendo dispensas emergenciais, renovações emergenciais, sem estarem devidamente justificadas. Processos mal instruídos, sem conseguir finalizar um ETP, sem conseguir finalizar com a área técnica, quando nem tem área técnica, às vezes, muitos conselhos para finalizar determinado termo de referência. Então, sempre tem esse risco de ser decretada alguma nulidade, algum erro no âmbito de determinado processo. E, claro, também uma dificuldade de fiscalização posterior desses contratos que são firmados. Se a gente já fala de pouca estrutura, de uma dificuldade em relação à produção dos artefatos da fase de planejamento, imagina da execução contratual, que geralmente fica realmente em segundo, terceiro, quarto plano. Então, esse é um problema bem evidente nos conselhos por conta dessa dificuldade operacional, fazer pouca fiscalização de contrato, fazer fiscalização de maneira deficitária, aplicar poucas sanções. Agora, pensei em um passo a passo, né, de soluções para equipes enxutas, e isso não se aplica só ao conselho profissional, mas a qualquer órgão que trabalhe com menos pessoas. Como fazer para melhorar as contratações públicas com essa realidade? A primeira etapa delas, e algo que é priorizado pela 1433, é a criação de modelos adequados à realidade daquele determinado órgão, não só seguir modelos da AGU ou de outros órgãos mais consolidados que talvez não se adequem àquela realidade. Então, parar um pouco o que está fazendo, eu sei que é difícil, mas parar um pouco o que está fazendo para fazer os modelos, para fazer um modelo de ETP, para fazer um modelo de TR, da pesquisa de preço, de mapa de risco, para aplicar isso para o futuro. Então, dá um trabalho no início, mas facilita depois. Sem falar que confere mais segurança jurídica, porque é um modelo adaptado à realidade daquela determinada estrutura. Então, padronizar facilita o preenchimento, confere eficiência e reduz retrabalho, né? De fazer de um jeito e para o jurídico falar que tem que refazer. Isso tudo otimiza e confere eficiência. Mais uma questão prática, mais uma solução para quem trabalha com equipe pequena. Nomeação para as funções suscetíveis a risco. Então, claro, tem que observar o princípio de função, o princípio da segregação de função, importante, estipulado, disposto na 1433, mas tem que adaptar esse princípio para a realidade, tem que ser proporcional à realidade. Não adianta encher um setor de compra para se adequar a uma instrução normativa que fala de governança a nível federal para um órgão que tem 20 funcionários. Então, não adianta ficar só preocupado com observar esse princípio e colocar cada um na sua caixinha, se eu vou inflar a minha folha de pagamento só para obedecer o princípio da segregação. Então, gastar a caneta, justificar, fazer a regulamentação,
designar claramente quais são as funções para conseguir alocar cada servidor, para conseguir fazer essa gestão por competências de uma maneira adequada, de uma maneira adaptada àquela realidade. É uma solução que alguns órgãos utilizam, ela não é a melhor de todas, mas, de novo, adaptada à realidade pode ser que seja interessante, que é a questão de intercalar, né? Então, ter dois agentes de contratação, ter dois pregoeiros e eles intercalarem entre si, entre equipe de planejamento. Então, num processo que vai funcionar como pregoeiro, que aquele determinado empregado vai ser pregoeiro, ele não participa da etapa de planejamento. E assim sucessivamente. Esse não é o cenário ideal, é bom que tente estruturar melhor o setor para que isso não aconteça, inclusive distribuindo etapas específicas para outras pessoas que não compõem o setor de compras dentro da realidade dos conselhos. O departamento de fiscalização, geralmente, ele é melhor estruturado, porque é atividade fim, mas conferir algum contrato que seja mais simples para que ele fiscalize, para que ele participe da equipe de planejamento para aquela determinada contratação, para realmente tirar essa sobrecarga e essa dificuldade de segregar a função dentro do setor de compras. E entender que o jurídico é o jurídico. Essa é uma dificuldade de órgãos pequenos, né? O jurídico faz o TR, o jurídico faz o estudo técnico preliminar. E o papel do jurídico dentro da lei de licitações é muito claro, né? Controle de legalidade antes da publicação do edital e algumas questões específicas, como eu já pontuei, mas entender que o jurídico não faz parte do departamento de compras e nem deve fazer. Realmente é algo que tem, é uma função que tem que estar fora. E isso é muito comum de acontecer. Pedir para o jurídico fazer, me auxilia, não me auxilia, né? Mas às vezes faz esse termo de referência aqui para mim, sabe que quem trabalha em órgão pequeno sabe que isso é bem recorrente. A ideia de capacitação que vocês estão fazendo aqui, então, constantemente se capacitar. Eu acho que de todos os ramos do direito, quem trabalha com licitação e contrato é quem deve constantemente mais se atualizar, mais do que qualquer outra área do direito, porque temos isso, todo mundo fica com receio, receio de Tribunal de Contas, de como agir, e, e também a mudança que ocorre rotineiramente, a mudança de entendimento, o que que se entende, o pregoeiro pode fazer, quando que o pregoeiro faz diligência, qual tipo de diligência que o pregoeiro pode fazer, todo esse tipo de questionamento que é muito comum no dia a dia, acaba sendo respondido por uma capacitação constante. Então, tem que incentivar, tem que pedir para o gestor. Alguns são muito relutantes em conferirem e darem essa capacitação, mas é uma briga que tem que ser constante, até para, né, com a maneira de convencer é que evita a responsabilização do próprio ordenador de despesas, né, quando é feito um processo bem instruído, que gera, que mitiga os riscos tanto para o funcionário quanto para aquele que assina. Uma quarta solução que eu trouxe para essa equipe enxuta, e aí, de novo, essa relação do setor de compras, do setor de fiscalização de contratos com o jurídico. É uma aproximação. Eu sei que isso é da realidade de cada um, de que às vezes o jurídico pode ser muito distante. No meu caso, a minha sala é do lado do setor de compras, então vocês imaginem quantas vezes por dia alguém do setor de compras baixar na minha sala para tirar dúvidas. Eu fiz isso e eu trouxe isso, não tirei de nenhum manual, mas foi uma ideia que eu tive e que tem surtido resultados bem interessantes. Porque às vezes se pergunta para o jurídico de maneira informal, o jurídico não formaliza, e isso pode acarretar algum problema depois. Ou não só um problema, mas às vezes uma insegurança jurídica em relação ao procedimento. O pregoeiro que perguntou para o jurídico fez do jeito A e o pregoeiro que não perguntou fez do jeito B. E aí temos a mesma situação fática dentro de um órgão, mas encarada de maneira diferente por cada pregoeiro. Na minha visão, isso gera uma insegurança jurídica. Então, eu fiz no meu órgão um guia de consulta rápida. Então, onde eles fazem perguntas e eu tento priorizar para responder, porque às vezes está acontecendo sessão, mas sem os formalismos de um parecer, sem mencionar tanto a jurisprudência, só coloco a fonte de maneira rápida para que eles sintam segurança. E não só segurança, mas que tenha uma consolidação de entendimento sobre aquele determinado tema dentro do órgão, para que todos os agentes, quando submetidos à tomada de decisão do mesmo assunto, consigam entender da mesma maneira. Isso
dá certa maturidade burocrática para o órgão também, na minha visão. Utilização de ferramentas de inteligência artificial é o assunto do momento. Eu não sou uma profunda conhecedora do assunto, tenho gostado, estudado cada vez mais. Inclusive, indico essa aula do professor Janderson, que está disponível no YouTube da Helen, não sei por quanto tempo, então eu dou essa dica aqui para quem quiser acessar, porque é uma aula maravilhosa, né? É outro professor que tem esse perfil de trazer aspectos práticos. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho, óbvio, não vai ser o tema aqui da aula, apenas trouxe isso como uma maneira de trazer, de conferir mais eficiência para quem contrata com equipe pequena. A sexta sugestão prática de solução é a realização de contratações conjuntas centralizadas. Isso, pensando na realidade do sistema, dos conselhos profissionais, podia suprir muito várias das dificuldades que se enfrentam porque as contratações são muito semelhantes. Quando a gente pensa em conselho, diferente dos municípios, que, claro, tem as suas semelhanças também nas contratações, mas os conselhos não têm contratações para atingir uma finalidade pública. Eu quero dizer assim, não contrata, não tem que adquirir medicamento, não tem que construir hospital, não tem que construir posto de saúde. O que se contrata é muito para manter uma burocracia para atingir a atividade fim, que é fiscalizar, que é normatizar, que é regulamentar. Então, isso deixa os objetos muito semelhantes. E é algo que os conselhos ainda não fazem, não tem uma central de compras, tal qual tem do Poder Executivo para determinados objetos. Isso ainda não existe na realidade nos conselhos de maneira concreta. Então, comecei a estudar esse assunto com o objetivo de escrever um artigo também sobre isso, que é mais uma maneira de incentivar, de trazer eficiência para equipes pequenas. Então, podemos pensar tanto nas contratações conjuntas dentro de um mesmo sistema, capitaneado pelo Conselho, né, ou centralizado no Conselho Federal, que tentaria pegar quais são as demandas e faria uma contratação para que os regionais participassem, ou no âmbito do próprio Estado. E aí, aqui eu trago uma iniciativa bem legal dos conselhos de Santa Catarina, que estão inscritos na ASCOP, que é a Associação de Conselhos daqui, e que tem dentro da ASCOP tem a comissão de licitação. Então, sempre que é lançada, principalmente, né, claro, via registro de preço, a gente tenta fazer de maneira mais centralizada, ainda que de maneira informal, mas fazemos essas contratações conjuntas aqui no âmbito de Santa Catarina. Então, isso facilita muito. Um órgão, um conselho fica de gerenciador, enquanto os outros aderem, e por aí a gente vai evitando com que o mesmo conselho tenha que fazer contratações que são basicamente idênticas. A contratação centralizada, a contratação conjunta, então melhora essa gestão de recursos. Aí trouxe uma visão do próprio TCU incentivando as compras centralizadas, é uma solução vantajosa, tende a gerar maior eficiência em razão da economia de escala e da redução de custos operacionais. Aqui um exemplo dentro dos conselhos, que é do sistema que tem se destacado bastante, não sei se tem aqui alguém do Conselho de Contabilidade, do sistema dos conselhos de contabilidade, tem se destacado bastante em relação à transparência, accountability, normas de conduta, tem sido um conselho bem tem servido realmente de parâmetros para os demais. E nessa resolução de 2023, os sistemas CFC e CRC estabeleceram essa política de compras centralizadas para estimular as compras conjuntas. Eu não vi na prática como está, se isso realmente está sendo eficiente, não consegui conversar com ninguém desse sistema ainda, mas fica a ideia para os demais, para seguir esse exemplo em dando certo. A sétima solução prática, que é fazer uma gestão contínua de contrato para evitar principalmente as contratações emergenciais. Então, antecipar os prazos de renovação ou da necessidade de novas contratações é aquele beabá, aquele feijão com arroz que todo mundo sabe, mas muita gente não faz. Mas isso evita com que a gente tenha contratações defeituosas, né? Contratações irregulares, que podem ser anuladas, que podem ser questionadas no futuro.
A oitava dica é uma disposição que consta na 1433, mas ela é esquecida, assim, as pessoas não lembram muito, que está lá no artigo 8º, no parágrafo 4º, que dispõe que quando houver a necessidade de uma contratação que não seja rotina da administração, e por prazo determinado, uma autorização para contratar a empresa para ajudar na condução da licitação. Então, vou reformar a minha sede. Eu, conselho, é evidente que eu não tenho que ter um engenheiro no meu quadro. Não faz sentido nenhum ter um engenheiro, né? Óbvio, o CREA tem os seus engenheiros, mas com o intuito de fiscalizar a profissão, e não com o intuito de prestar serviços de engenharia para construir, para reformar. Então, utilizar ao invés de fazer de qualquer jeito, de achar que a gente entende de tudo, não, a gente não entende de tudo. Então, contratar essa assessoria especializada, até uma realidade de muitos conselhos, é serem superavitários, terem bastante dinheiro em caixa. Então, para fazer uma bela contratação, fazer, né, uma contratação, seja do objeto que for, mas desde que não entenda daquele determinado setor, que se contrate, tem uma autorização legal para isso, contrata alguém que entenda do objeto, de preferência, que entenda de licitação também, para que consiga auxiliar tanto na fase de planejamento, então na elaboração de todos os artefatos que compõem essa fase, como na condução da sessão de licitação, como, claro, na fiscalização contratual também. E aqui, o último tema da aula, que foi o objeto do artigo que eu escrevi, que foi publicado no Conjur por meio do qual o professor Tiago chegou até mim, que é a ideia, né, então, de novo, dentro desse contexto de soluções práticas para a realidade dos conselhos, a ideia de uma regulamentação específica. E aí, a regulamentação federal, de tudo que eu expliquei lá no início da aula sobre a natureza jurídica dos conselhos, se aplicam aos conselhos? Será? Será que tem determinação sobre isso? Será que a instrução normativa de pesquisa de preços, os conselhos têm que seguir na íntegra? É o que eu vou tentar explicar um pouquinho mais agora. Esse é o artigo, para quem tiver interesse em ler, acha fácil lá no site do Conjur, foi publicado recentemente, agora faz uns 10 dias. Pela 1433 já sabemos, essa lei, diferente da anterior, se refere em diversos dispositivos à necessidade de regulamentação. O Executivo Federal, como vocês bem sabem, emitiu e continua emitindo diversos regulamentos, diversos decretos e inúmeras instruções normativas. Eu trouxe exemplo de uma, por exemplo, né? Uma das mais utilizadas, que é a IN 65 de 2021, que fala sobre pesquisa de preços, que vai repetir muito do que a 1433 fala e vai detalhar algumas questões. Sempre o artigo 1º vai falar o âmbito de aplicação, a quem se aplica essa instrução normativa. E sempre vai constar lá, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A autárquica. E aí, os conselhos são ou não são autarquias? São, a gente sabe que são. Mas são autarquias para esse fim de aplicação das instruções normativas? Então, de novo, eu trago a questão da natureza jurídica para vocês verem que isso repercute na tomada de decisão rotineira. Porque a partir do momento que eu consigo definir e defender essa ideia, eu consigo saber quais as normas são aplicáveis ou não. Então, eu trago até esse desenho da roupinha para entender. Quando eu defino natureza jurídica, eu consigo saber qual é a norma que vai ser aplicável para o meu caso ou que não vai ser aplicável para o meu caso. Qual é a visão dos órgãos sobre essa questão específica, sobre a aplicação da regulamentação federal aos conselhos profissionais? Trouxe a visão, trouxe em primeiro lugar a visão da SEGES, né, da então da Secretaria de Gestão vinculada ao então Ministério da Economia. No acórdão consta, o Ministério da Economia acabou recorrendo, acabou apresentando um pedido de reexame em relação a determinado assunto, e a SEGES reconheceu que as autarquias profissionais são atípicas, então que é difícil enquadrá-las como pertencentes organicamente à administração pública
indireta, porque isso vai ter repercussão, tanto impacto de ordem orçamentária, financeira. Então, aqui tem uma leve visão da FEDES falando que os conselhos não pertencem à administração pública. São autarquias, mas são autarquias que não pertencem à administração pública. E aqui um entendimento bem em relação ao assunto. Os conselhos, né, em relação à TED, os entendimentos da TED em relação a esse assunto. Os conselhos são autarquias especiais que não têm natureza típica de entes da administração pública federal. Então, não estão obrigadas a utilizar a IN 5, que fala das contratações diretas, que se destina aos órgãos e entidades jurisdicionados pelo CIV, quais sejam a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, vejam, esse é um dos principais argumentos que consta nesse acordo no TCU de 2025, na visão de um dos principais órgãos que fazem a normatização, que fazem a regulamentação da 1453, eles estão falando, quando o regulamento, eu não estou pensando nos conselhos. Eu entendo que as instruções normativas, que os decretos, não se aplicam aos conselhos profissionais. Aqui, eu trouxe, e isso, até para deixar claro para vocês, ainda não tem um entendimento consolidado do TCU em relação a isso. Não há um acordo onde se constate sim, se aplica ou não, não se aplica. Então, até a intenção do artigo foi começar a debater sobre esse assunto no âmbito acadêmico, já que, de novo, estamos no limbo, já que, de novo, não tem uma definição consolidada, um respaldo do STF falando sim, se aplica, ou ao contrário, então é onde gera o espaço para o debate acadêmico. Aqui tem uma pincelada do TCU sobre o assunto. Era uma contratação de um conselho sobre serviço de publicidade, e que na época era regulamentado por essa instrução normativa. Vejam que quando o ministro, né, o relator, fala sobre o assunto, fala a normatização que o próprio conselho admitiu ter utilizado como referência. Então, os conselhos podem utilizar como referência, mas não fala descumpriu a instrução normativa número tal porque era obrigado a seguir. Então, há uma pincelada no entendimento. Claro, a partir do momento que utiliza como parâmetro, tem que utilizar a íntegra. Mas se não utilizou, pode haver margem para outras regulamentações. E o que é a conclusão do artigo que eu fiz questão de ressaltar aqui para vocês? É que não tem uma obrigatoriedade dos conselhos em seguirem fielmente essa regulamentação editada pelo Poder Executivo. Então, assim como o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, os municípios têm um poder de regulamentar maior, amplo, né, quando comparado às entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional vinculadas à União. A principal fundamentação é de caráter dogmático, porque essas pessoas, né, os conselhos são de direito público, mas não têm caráter estatal. E outro embasamento de ordem bem prática é porque essas normas não foram criadas pensando na realidade dos conselhos. Então, os conselhos têm que se posicionar nessa ampla autonomia de poder regulamentar a lei. E como solução, o que eu apresento e que eu acho que que é juridicamente seguro? A primeira da primeira ideia, pensando em regulamentação da 1433, é que cada conselho ou cada sistema regulamente a lei de licitações, regulamente os dispositivos que precisam ser regulamentados por meio de uma regulamentação própria. Ou cada regional faça o seu, ou o Conselho Federal faça o seu. No entanto, se o conselho está bem estruturado, se entende que não quer perder tempo em regulamentar, que encara que as normativas emitidas pelo executivo são adequadas à sua realidade, nada impede de adotar, ou de adotar uma. Vou adotar a pesquisa de preço, porque realmente está boa. Vou adotar essa outra instrução normativa sobre o decreto sobre governança, porque realmente faz sentido para a minha realidade. Mas isso tem que estar expresso em algum lugar de que adotou. Vou trazer os exemplos para vocês visualizarem daqui a pouco. Inclusive de regulamentações de conselho são diferentes do normatizado pelas IENs ou pelos decretos. Essa ideia, então, tem começado a aparecer no meio acadêmico. O professor Vitor Amorim também defende essa mesma ampla autonomia. Tem um artigo bem interessante dele para quem quiser aprofundar sobre esse assunto. Então, por que regulamentar?
A gente sabe que a principal função do regulamento é adotar a realidade da 1433 daquele órgão, trazer maior segurança jurídica para que os responsáveis se sintam mais confortáveis, adequar ao nível de maturidade burocrática daquele determinado órgão. Então, algo que foi pensado por um órgão melhor estruturado, talvez não se adeque, muito provavelmente, na verdade, não vai se adequar para um órgão pequeno com nível de burocratização diferenciado. Os regulamentos, claro, têm que avançar, mas não podem inovar. Também não deve ficar muito distante em relação ao sistema utilizado, ao sistema de licitação utilizado para contratação, para evitar algum tipo de problema com parametrização. E, claro, é uma possibilidade, de novo, pensando numa realidade enxuta, do setor de compra mal e mal tem tempo de fazer as compras de rotina. Pensar em contratar uma assessoria especializada para fazer esse levantamento desse cenário e também, para no final das contas, entregar um regulamento que seja adaptado àquela realidade. Já me encaminhando para o final da aula, eu trouxe exemplos práticos, e aqui são vários slides de regulamentação de conselhos profissionais que fizeram de modo, que regulamentaram, que normatizaram de modo diferente das IENs. Vou passar rapidamente, está no material para quem quiser aprofundar. Utilizo muito a regulamentação do CREA aqui de Santa Catarina, que realmente foi uma normatização bem diferenciada, que acabou trazendo aspectos não abordados pela regulamentação federal. Aqui eles estipulam expressamente quando que cabe o ETP simplificado. Vai falar, né? Quando a gente pensa na lei, quando a gente pensa na regulamentação federal, fala que o ETP tem que ter esses determinados requisitos, mas são obrigatórios esses tantos. E se não utilizar todos, tem que justificar. Ou seja, caso a caso tem que justificar porque que não vai ter o levantamento de mercado. E o CREA, bem da sua realidade, já falou, o ETP vai ser simplificado nesses casos. Que eu já sei, então eu não preciso, equipe de planejamento, quando eu estou fazendo, se eu me deparei com uma contratação cíclica, eu nem tenho que justificar por que que eu deixei de fazer alguns requisitos do ETP. Diferença em relação à pesquisa de preços também, que eu achei bem interessante. Em relação ao critério de julgamento, já determina que o preferencial é o menor preço e fala as hipóteses de quando vai ter maior desconto, né? Então, já elenco quando que vai ser maior desconto, de novo, adequado à realidade das contratações rotineiras desse órgão. Aqui, que é uma questão muito discutida, que hoje temos, parecer da AGU sobre a possibilidade de renovação de quantitativo, quando renovada o registro de preço, quando renovada a ata, a regulamentação do CREA avançou, foi além, já estabeleceu que renova o quantitativo original da ata, independentemente do que tenha sido contratado inicialmente. Aqui, essa é a inovação mais interessante para mim, em relação à utilização da dispensa eletrônica. Somos obrigados a utilizar a dispensa eletrônica. Quem é vinculado à União e não tem dúvida, sim, porque a IN 67 coloca como obrigatório. Mas os conselhos podem fazer regulamentação de maneira diferente. E o CREA trouxe isso. Até o limite de 30% dos valores de dispensa, não vai ter dispensa eletrônica. Vai ser a dispensa que está regulamentada pela lei de licitação. Vai ser tem que só publicar o aviso em sítio eletrônico, mas sem utilizar a plataforma de dispensa. E tem, claro, que ser selecionada a proposta mais vantajosa. E acima de 30% desse limite, aí sim vai ser utilizada a dispensa eletrônica regulamentada pela IN 77. E aqui outras questões, a questão de como que vai ser conferido esse limite de dispensa. O CREA regulamentou lá, utilizando o nível de subclasses de classificação do CNAE. E esse é um exemplo de questões que foram regulamentadas de modo diverso, mas, como eu disse, uma segunda solução, então, a primeira solução regulamentar, a segunda solução é utilizar essas instruções normativas como obrigatórias. O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, por exemplo, optou por isso. Em relação às contratações diretas, eu vou utilizar a IN 67. Em relação ao ETP, eu vou utilizar a IN 58.
Em relação à pesquisa de preço, eu vou usar 65. Então, nem abriu, nem, eles conferiram que na realidade deles era mais melhor, mais prático, mais eficiente utilizar o que já está regulamentado e assim eles estão fazendo em relação a esses determinados assuntos. Aí aqui trouxe outros exemplos. Mas quero finalizar essa aula com uma provocação, que é uma semente a ser plantada em relação a tudo isso que foi discutido aqui, sobre a natureza jurídica dos conselhos, e sobre a não obrigatoriedade de seguir a regulamentação federal, apesar de serem autarquias públicas federais. A disposição que consta do âmbito de aplicação das IENs, dos decretos, é esse artigo primeiro padrão, né? Se aplica no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional. Mas essa é a mesma disposição da Lei de Licitações e Contratos. O âmbito dessa aplicação é na administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, é realmente entender, é consolidado de que se aplica a lei de licitações, mas realmente ver se isso faz sentido dentro da realidade dos conselhos. É algo muito embrionário, é evidente, muito contra tudo que está consolidado, tanto em âmbito de doutrina e de jurisprudência, mas é algo a ser pensado, levando em conta, considerando-se a realidade, essas particularidades dos conselhos profissionais, que foi o que eu tentei trazer para vocês hoje de maneira sucinta. Eu até terminei a minha garrafa de água que eu tinha colocado aqui do lado, de tanto que eu falei, 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 falei. Mas é isso. Obrigada de novo, professor Tiago, por essa oportunidade. Foi um prazer enorme elaborar essa aula, pensando que é muito difícil abrirem espaço para as pessoas que trabalham em conselho, para as pessoas que se interessam por essa temática. Então, eu realmente fico muito feliz de participar, fico muito feliz de dividir meu conhecimento com vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, até deixei meu Instagram aqui. Tenho tentado publicar coisas bem específicas de conselhos, realmente por essa dificuldade, por esse não compartilhamento de informações muitas vezes que temos. Fica o convite para quem quiser seguir. E estou disponível lá para quem quiser trocar alguma ideia, quem quiser compartilhar, criticar, sugerir, elogiar. Eu sigo à disposição e agradeço novamente a oportunidade, professor Tiago. Eu quem agradeço, Luísa. Eu achei assim a aula excelente, não só pelo conteúdo completo em relação à natureza jurídica do conselho e todas as implicações jurídicas, né, referente a essas autarquias especiais, mas gostei bastante também de tudo que você falou sobre todo o conteúdo prático voltado essa para o trabalho de planejamento em pequenas estruturas. Eu acho que essa aula vai ser muito útil realmente para todo mundo que atua em município. E você trouxe aqui inúmeras ideias, assim, algumas coisas que eu já sugeria para o pessoal, mas que eu nunca tinha visto aí alguém falar de forma tão prática como você sobre, por exemplo, segregação de função. Eu tenho uma aula que que eu já fiz há muito tempo e que eu regravei recentemente, que é como fazer segregação de funções com apenas dois servidores, né? Porque com um, obviamente que não tem como, porque você não divide um. Mas com dois já dá para fazer alguma coisa, inclusive seguindo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, né? E acho que o que você sugeriu vai bem ao encontro do que eu venho falando sobre segregação de função. E você trouxe todo esse conteúdo prático. Achei muito interessante o seu guia de consulta rápida em licitações, né? E aproveitando que você tocou na questão da inteligência artificial, que nem é mais um tema específico a ser estudado. Eu acho que em absolutamente tudo que a gente falar, em todas as aulas que eu faço, a gente fala de algum modo de inteligência artificial, como fazer aquilo que a gente está ensinando, como a inteligência artificial pode ensinar. Claro que a gente tem que usar o tempo inteiro. E aí eu não sei se vocês já trabalharam com isso, mas tem algo que eu estou desenvolvendo aqui para a minha equipe que eu acho que pode ser útil, e quando você tocou no guia de consulta rápida em licitações, né, para o pessoal que atua na prática, assim, me veio à mente esse trabalho que eu estou desenvolvendo, que é
que é o seguinte: no Notebook LM, que é a ferramenta de inteligência artificial, uma das ferramentas de IA do Google, você faz a consulta e a conversa com as fontes que você insere. Então, é uma consulta, uma conversa exclusivamente com as fontes que você insere, porque aí limita a conversa àquilo que você tem garantia, né? Conhece, sabe você quer que ele busque daquelas informações que você coloca. Isso, obviamente, eu sei que muitos advogados estão utilizando, porque a gente coloca, às vezes, processo de 1.000 páginas, 2.000 páginas, e ele consegue encontrar com relativa eficiência aquelas informações. E aí você pode conversar com ele, sabendo que ele vai extrair daquele conteúdo. E a gente tem usado, inclusive, essa ferramenta para poder gerar, por exemplo, os podcasts, né? Que aí você gera podcast a partir daquelas informações. E também é bom para estudo porque você faz mapas mentais, resumos, etc., tudo daquelas fontes exclusivas. E aí o que que eu venho pensando em fazer? Eu venho pensando em fazer isso para várias coisas, mas como você citou o guia de consulta rápida, eu achei interessante a seguinte ideia, que é trabalhar esse guia de consulta rápida, inserir no Notebook LM e compartilhar o chat com o pessoal. Porque você pode fazer o compartilhamento só do chat com terceiros. Os terceiros não vão saber quais são as fontes que você inseriu, mas eles podem fazer a conversa, a consulta com o chat. Então, por exemplo, você pode incluir nesse material, nesse guia de consulta rápida, muito conteúdo voltado para a prática de vocês, né, para a realidade de vocês. E aí, quando o pessoal fizer a consulta nesse link, nesse chat que você compartilhar, o chat vai buscar essas informações que você inseriu. Então, eu venho pensando isso, por exemplo, em relação o próprio Notebook LM, ele coloca como exemplo suporte de produto. Por exemplo, se você colocar um manual lá de um produto, né, de um manual de uma geladeira. Você conversa com o chat e tira dúvidas sobre o suporte da geladeira. Então, eu penso em fazer isso, por exemplo, em relação às rotinas do meu gabinete. Eu vou preencher lá um monte de informação, um monte de conteúdo, coisas que a gente já tem estabelecido, às vezes pareceres, entendimentos. Eu insiro um monte de coisa lá e compartilho com meus assessores esse chat. E aí eles vão poder conversar com o chat e tirar dúvidas a partir dessas informações. É claro que isso é algo que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro, e melhorando, e inserindo cada vez mais informações. Mas eu achei interessante porque quando você colocou o guia de consulta rápida, agora com o IA a gente pode consultar esse guia de uma forma mais simples, né? A gente pode conversar com esse guia, a gente pode conversar com digamos, a sua base de conhecimento, a sua base de informações e tudo de uma forma bem detalhada e especificada, de acordo com as necessidades do órgão. É, mas eu fiz esse comentário e tinha uma outra coisa que eu queria comentar. Achei interessante o seu comentário que você disse que é muito comum que o pessoal aproveita que você está perto, né, para pedir para o assessor jurídico fazer, né? E eu imagino que essa seja realmente a realidade, já que não deixa de ser alguém que está lá, um servidor do órgão. Mas se você imagina que até para o professor, o pessoal às vezes pede para fazer, o aluno manda o material, manda o PDF da contratação e pede para eu dar a solução e já, se for o caso, já fazer o ETP. Eu imagino Aham. para você que é assessora jurídica e servidora. De fato, Uhum. assim, é algo assim que a gente percebe que ainda tem muitos órgãos, né? Muitos servidores ainda tem que mudar um pouco a cultura. De que eles têm que aprender a fazer. Não, não dá para ficar. Tem muita gente, por exemplo, que quer contratar consultoria para tudo. É Uhum. consultoria para fazer algo que eles são capazes de aprender, né? Você falou de que os conselhos podem e devem, obviamente, contratar consultoria. O que não pode é contratar consultoria para fazer algo que é da responsabilidade do próprio servidor, que o próprio servidor tem Uhum. a capacidade de aprender a fazer, né? Então,
Acho que foi um aluno que perguntou recentemente sobre contratar consultoria para fazer o plano de contratações anual, que é algo super simples, que é um instrumento de gestão, que não tem muita dificuldade. Então, assim, você vai pedir uma consultoria para fazer o PCA, aí vai ficar contratando essa consultoria todo ano. Então, tem muito dessas coisas. Mas, é isso. Se alguém, não sei se alguém tem alguma dúvida, fique à vontade, pessoal. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu gostei muito, o pessoal está elogiando aqui. Eu gostei muito, Luiz. Acho que foi assim uma aula que abriu realmente não só a visão, minha perspectiva em relação aos conselhos, mas também trouxe muitas ideias interessantes e práticas para pequenas estruturas, né? Uhum, não, obrigada pelo feedback. Fico acompanhando o chat aqui, vi que teve uma pergunta, mas que já foi respondida por um próprio colega, tá? Se é condição, se os conselhos estão na condição de autarquia ou de agência, os conselhos são autarquias públicas, autarquias corporativas, autarquias sui generis. São diversas classificações no âmbito de autarquia. Mas complementando que o professor falou, é boa ideia, eu anotei aqui, eu sou bem analógica ainda, mas estou tentando me aprimorar em relação à utilização da inteligência artificial, tenho tentado estudar sobre o assunto, mas especificamente sobre o papel do jurídico, é isso, assim, né? O que a gente vê na realidade de vários órgãos, a gente acaba participando de capacitação, e o setor de compras, né, quem faz todo o processo, do início ao fim, geralmente são nem sempre é formado em direito. Aliás, eu acho que a maioria não é formada em direito. São profissionais de diversas outras áreas. Mas tem qualquer dúvida de interpretação de lei, eu vou no jurídico. Eu brinco com eles, gente, você sabe quantas aulas de licitação eu tive na faculdade? Dentro da cadeira de direito administrativo, eu tive duas aulas. Foi três questões de prova. Então, a gente não é uma coisa que está na realidade do profissional de direito, a não ser que vai se especializar por isso depois. E, claro, né, eu acabo me especializando, mas eles ficam muito na cara, não, mas é jurídico. Ai, tem uma lei. Então, gente, quem está no setor de compras é lei, não adianta a lei, tu vai ter que interpretar a lei, vai ter que ler, vai ter que entender. Então, né, não tem como, assim, sempre quando surge uma questão às vezes um pouco mais complexa, ai, não, não, sempre estuda, pesquisa. Trabalhar em licitação, eu falo que, comparado, né, nesse universo, então, trabalhar em conselho e dentro de licitação, eu falo que licitação, às vezes, acaba sendo mais fácil no sentido de encontrar resposta. Porque a gente tem uma infinidade de pessoas que passam pelas mesmas dificuldades. Eu olho para o lado, a gente pensa em licitação. Um município licita, o estado licita, a União, todo mundo licita. Então, tem o TCU, então você tem muitas fontes de informação. Aí, se eu penso de uma especificidade de conselho em relação ao orçamento, eu não encontro resposta. Não tem resposta. Então, quando chega a aparecer para mim, quando chega de licitação, às vezes eu fico até mais tranquila do que uma coisa específica da regulamentação da educação física, porque realmente aí o advogado tem que se virar nos 30. Então, trabalhar em licitação é isso, não adianta. A gente tem fontes de informação muito boas para serem utilizadas. E trocar ideia com quem está do lado, trocar, né? Falo muito disso, os grupos utilizam uma fonte de informação rápida também, uma ideia rápida. Aconteceu isso, eu desclassifico essa microempresa. Pergunta lá, pô, alguém já passou por uma situação idêntica à tua e deu uma solução. Se vai ser melhor, eu não sei. Mas é mais ou menos isso. E quando o pessoal sabe que eu trabalho no Tribunal de Contas, né, muita gente fica me perguntando qual é a visão do TCE sobre isso, qual é a visão do TCE sobre aquilo. E aí uma vez eu fiz uma palestra, qual a visão do TCE sobre, é, era, eu não sei, me lembro como era o nome, mas era para falar sobre a visão do TCE, que 99% das coisas, das decisões que são tomadas no âmbito de um processo, não tem decisão do TCE. Não existe entendimento jurisprudencial para tudo, absolutamente tudo que você tem que decidir ao longo de um processo de contratação. Então, assim, tem que aprender a se virar. Tem que conhecer, tem que se capacitar, obviamente, mas tem que aprender a tomar algumas decisões fundamentando, mas sem se preocupar o tempo inteiro com jurisprudência, né? Porque de fato não há jurisprudência para tudo. Claro que existe aí uma natural preocupação com os órgãos de controle,
mas não me parece que assim, não dá para ficar esperando um acórdãozinho para fundamentar absolutamente toda e qualquer decisão. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui do José Ribamar. Não sei se você está vendo aqui. Ah, deixa eu descer aqui, ó. Só o TCU. Não, a jurisdição, os conselhos, então, a divisão dos conselhos, feita por sistema. Existe o Conselho Federal e existe os conselhos regionais. Profissões maiores, vai ter um conselho em cada estado. Profissões um pouco menores vão englobar vários estados em um único conselho. Mas todos esses, todos os 556, são autarquias públicas federais. Então, todo tipo de questionamento, qualquer tipo de denúncia, todo o processo vai tramitar no Tribunal de Contas da União, nunca no Tribunal de Contas do Estado. Bom, então acho que é isso. Professora Luísa, mais uma vez, muito obrigado. A gente teve uma ótima audiência aqui para essa quinta noite, numa aula sobre conselhos de fiscalização profissional, que foi abrangente, ao mesmo tempo especializada e abrangente. Uhum. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acho que atendeu bastante aqui a nossa expectativa e a proposta do Elencos Atualiza. E esperamos vê-la de novo, quem sabe aí em outra ocasião. Muito obrigado mais uma vez. Perfeito, professor. Obrigada. Boa noite a todos. Espero que no restante do Brasil não esteja tão frio quanto está aqui em Florianópolis. Tchau, Ah, não. tchau. Boa noite para todo Nordeste não. mundo. Imagino. Tchau, 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 pessoal. tchau.